Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na palavra de Deus. Bom, a meditação que eu gostaria que você fizesse hoje é: quando é que você vai morrer? Já parou para pensar nisso? A gente vive num mundo em que todas as coisas nos gritam na nossa cara: pare de pensar sobre morte. Tem uma expressão que eu já vi algumas pessoas colocarem no status de WhatsApp, que é a Carpe Diem, que é viva a vida hoje, né? Viva o presente, aproveite a vida. É nesse sentido que essa frase quer dizer. Ela é uma frase latina que expressa uma ideia de que viver o agora, viver o presente é o que há, porque não sabemos do amanhã. A vida é muito curta, é preciso aproveitar a vida. Um grande teólogo, né, chamado Zeca Pagodinho já uma vez disse: deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas, elas vivem como se não fossem morrer. Elas vivem tentando colocar diante de si objetivos que elas devem cumprir nessa vida, sem pensar numa vida além, e nem mesmo pensar no grande inimigo, na única certeza que o ser humano tem, que é a sua própria morte. A verdade é que nós temos data de validade. Só que o que traz mais medo é que não sabemos quando. Jó passou também por isso. Ele disse no capítulo 14 do seu livro, no versículo 1, o ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Olha as imagens que Jó usa para descrever a nossa vida breve e passageira. Como a flor que murcha e como a sombra que desaparece. Nós somos como vapor, a Bíblia diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por que é importante pensar sobre a morte? Um local, por exemplo, onde as pessoas evitam ir é um cemitério. Muita gente, quando alguém da família morre, tem muitas lutas de estar no local do funeral, porque a gente sabe que quando a gente está no meio do luto, da dor e face à morte, nós vemos a nossa realidade futura, onde nós estaremos um dia. Isso nos causa terror e medo, não é verdade? Quando a gente está numa festa, a Bíblia diz que é preferível que estejamos no local de luto, no cemitério, do que numa festa, porque na festa a gente não reflete sobre a vida. Na festa não tem momento solene de quebrantamento e pensar no nosso destino final. E eu quero argumentar hoje com você que você pare e pense sobre a sua morte. Para onde você vai depois da sua morte? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso significa que lá em Gênesis, no capítulo 3, quando eu e você, tipificados ali em Adão e Eva, nós teríamos feito o mesmo. Quando nós ali pecamos, nos rebelamos contra Deus, Deus disse que no dia que comesse do fruto proibido, certamente morreríamos. E de fato aconteceu. A partir dali, Gênesis vai contar história atrás de história, e Êxodo e assim por diante até Apocalipse, de pessoas que nasceram, viveram e morreram. A morte, ela não é natural. A morte foi causada pelo pecado, é o salário do pecado. Por causa do nosso pecado, da nossa rebelião contra um Deus santo e justo, Deus nos pagou o que ele devia a nós, isto é, a morte. Por isso a morte ela é tão terrível. Quem já perdeu um parente próximo sabe o que é isso. Sabe a dor do luto, da perda, de nunca mais poder ver essa pessoa. Jó sabia muito bem disso, porque Jó foi um homem que viu diante de si a morte. Seus filhos morreram, seu gado morreu, seus bens morreram, sua mulher o abandonou e ele perdeu até mesmo a sua própria saúde. Ele estava num estado deplorável, diante da morte. Aliás, nesse momento de tanto sofrimento, ele pediu a sua própria morte. A morte é o inimigo final. Ela é o que todos nós deveremos encarar. E todos nós temos no nosso DNA esse temor à morte. Eu quero dizer para você que se Deus fez isso contra o pecado que em nós habita, trazendo a maldição da morte,
Ele é o único que pode reverter esta maldição. Sabe como ele fez isso? Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que agora aquele que deposita sua fé em Jesus possa ter a vida eterna. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele confia, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando sobre um outro tipo de vida. Os cristãos, aqueles que creem em Jesus, eles vão morrer. Eles têm também data de validade, mas a morte não é o inimigo final. Gostaria de ler um texto com você, quando Paulo olha para si e vê o pecado diante de si, ele fala: olha, miserável homem que sou, está lá em Romanos, no capítulo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Jesus promete vida eterna a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Eu ouvi dizer que mais de 100 mil pessoas morrem todos os dias. Será que não é você uma delas? Pense sobre isso. Não sabemos a nossa data de validade, mas sabemos que em Cristo, data de validade é jogada no espaço. Nós viveremos a vida eterna, uma vida de gozo, alegria e paz. Isso é o que Jesus nos promete. Entenda, aqueles que estão em Cristo, ainda que morram, viverão. Que Deus te abençoe.